Olá pessoal, meu nome é Douglas, estou compartilhando mais um vídeo aqui sobre o Home Assistant. Dessa vez eu vou compartilhar um pouquinho de como está ficando aqui o layout do meu Home Assistant. Fazia mais de meses que eu não estava conseguindo trabalhar em cima devido a meu trabalho triplicou as minhas ações, o nascimento da minha filha. Então realmente eu não estava conseguindo ter tempo suficiente aí para poder mexer no Home Assistant. E devido a toda a situação da pandemia, meu apartamento, que era para eu estar me mudando neste momento, atrasou 2 meses. Então, em agosto, eu vou estar me mudando. Então, pretendo deixar essa parte do Home Assistant toda pronta aí para eu poder, quando me mudar, já ter o menor trabalho possível. Este vídeo eu vou estar compartilhando apenas como está ficando o layout e vou explicar um pouquinho aqui de como são a captura das informações. Eu pretendo terminar esse vídeo aqui no máximo em 15 minutos e depois eu vou tentar compartilhar outros vídeos mostrando como que eu faço a captura aí das informações que o pessoal aí mais solicitar. Então aqui é a página inicial, eu tenho alguns componentes para poder utilizar essa visão, né? Mas basicamente aqui o principal é o button card que eu instalei através do Hacks e também em cima aqui o custom header para poder deixar esse header aqui mais compacto, né? E aí, inclusive mostrando aqui a hora, a data e a temperatura que ele pega do Dark Sky. Ó. Pode ver que a mesma temperatura aqui é o que está aqui no custom header. Então, basicamente todos esses botões aqui que vocês estão vendo é através do button card. Um ou outro aí tem um detalhezinho a mais, mas esse card para mim é essencial para poder utilizar e customizar ainda mais a página e a visualização do Home Assistant. Então aqui primeiro tem a parte da família, tem eu, minha esposa, aqui a parte do carro e a minha filha que nasceu aí faz 10 meses. Eu tenho as informações aqui do celular, né? E eu também tenho as informações do Google Fits. Essa parte do Google Fits eu integrei com o Home Assistant. Então, através do meu celular e através do meu relógio da Xiaomi, eu consigo integrar com o Google Fits e depois integrar aqui com o Home Assistant. Da minha esposa, ela não tem um relógio, mas ela tem um celular, então eu vou configurar em breve. Ela vai ter as informações também. Mas caso ela saia sem o celular, ela caminhe sem o celular, as informações não vão ser captadas, né? Por isso é interessante ter o relógio também, principalmente quando for fazer alguma caminhada. Se não for utilizar o celular, mas tiver o relógio, aí o Google Fits já consegue fazer essa integração. O carro aqui, através do componente Tracar, eu já compartilhei no fórum aí como é que se faz a configuração. É um rastreador com GPS, né, com chip de celular, que eu pago aí R$20 mensais. O meu chip atual é da Claro. E pelo custo-benefício aí, é claro, eu consegui ter um valor mais acessível. Aqui tem algumas informações de consumo, então aqui eu tenho a parte de quilowatt, de reais, né, essa parte de quilowatts, e depois aqui a parte de combustível. Essas duas informações aqui eu utilizo com o Pzen, tá? Eu configurei aqui para pegar do meu disjuntor, mas no meu apartamento que eu vou mudar, ela é bifásica, então eu vou ter que fazer alguma mudança em relação a isso aqui. Mas essa parte aqui eu acho que já está bem disseminada, já tem bastante conteúdo em relação a isso, né? O combustível mensal, como é que eu faço o cálculo do combustível? Como eu sei quantas horas o meu veículo andou, eu consigo fazer um cálculo, né, de quanto que eu gasto por hora andando. Lógico que vai ter uma diferença, não vai ser 100% preciso, mas nos testes que eu realizei, a conta aí foi bem próxima. E quando o valor do combustível mudar, seja gasolina, álcool, enfim, mudar muito, aí você tem que ir lá e fazer o recálculo, né, para colocar o valor de quanto que você gasta por hora. Senão aí sim teria uma diferença grande. Aqui tem alguns atalhos, eu ainda estou configurando essa parte. Aqui tem todas as luzes. Aqui o aspirador que eu utilizo da Xiaomi. Aqui o alarme. E aqui a planta que eu utilizo com Miflora. A pilhinha dela acabou a carga, então já vou sair hoje para comprar novas pilhas. E aí depois já vou conseguir fazer a integração novamente. Aqui o clima com DarkSky com um modelo mais clean. E aqui algumas notificações e eventos, já tinha
utilizado em outro modelo que eu tinha criado, né? E eu achei interessante, eu mantive essa parte aqui também. Todo esse layout ele está mais clean, está mais limpo, mais fácil de configurar do que os demais que eu estava utilizando, tá? Então depois eu pretendo compartilhar o meu código-fonte, mas somente depois que eu conseguir concluir tudo, fazer uma limpeza de informações, porque eu vou fazendo alguns testes e vai ficando coisas lá que depois não são mais utilizadas e aí depois fica mais confuso. E eu ainda preciso realizar alguns ajustes aqui. Então eu vou mudar daqui a 2 meses, então mais ou menos daqui a 1 mês eu pretendo concluir essa parte para depois eu focar nas automações com o Node-RED. Então, por exemplo, esses 2 botões aqui não estão funcionando, esse aqui que é para desativar ou ativar, enfim, também não está funcionando. Então ainda vou trabalhar para deixar isso aí bem redondinho, aí depois disso eu posso compartilhar. Depois eu tenho a parte de iluminação, eu vou ter bem mais iluminação no apartamento do que eu tenho aqui hoje. Então, por enquanto, o que eu tenho é só isso. E aqui eu tenho todo o controle da iluminação que eu tenho de iluminação smart. Então, o escritório aqui eu posso acender, o gateway aqui da Xiaomi eu posso acender, e aqui tenho a contagem lá na frente também, né? Já tem 2 lâmpadas acesas. Se eu clicar aqui, apaga todas, né? Aqui também, se eu clicar, apaga todas. Então, eu apaguei todas. E aqui eu tenho o tempo que eu faço o cálculo para verificar quanto tempo as luzes principais, aqui as lâmpadas que eu mais utilizo, ficam ligadas durante o dia. Eu pretendo fazer isso também por mês. Hoje eu só tenho por dia, eu pretendo fazer por mês também. Aqui a parte de segurança. Então aqui tem toda a parte de movimentação com sensores da Xiaomi. Eu tenho mais sensores, mas eu ainda não configurei porque eu pretendo configurar somente no apartamento. A mesma coisa, sensores da porta e janela. Eu tenho bem mais sensores. No momento aqui só tem 2 configuradas. Então aqui quando está aberto aparece até de outra cor, né? O sensor de água, tem um sensor da Xiaomi também, está configurado, funcionando. E o sensor de gás também é da Xiaomi. E eu tenho 2 sensores de fumaça, um da Xiaomi e outro com RF, um radiofrequência. E aí o radiofrequência se comunica lá com o Sonoff Bridge. Esses 2 sensores aqui, por enquanto eu desativei, estava fazendo alguns testes, mas por enquanto eles não estão funcionando. Mas já consegui fazer a integração com o Home Assistant, é bem tranquilo. E depois aqui tem a parte de câmeras. Então aqui tem a câmera da garagem, aqui tem a câmera que pega a parte da frente. Opa, aqui deu um problema. Então aqui eu tenho a câmera que pega a parte da frente, né? Aqui eu tenho a da garagem e aqui tem outras 2 câmeras que eu também configurei. Então se eu clicar aqui eu consigo ver em tempo real. Tem um delayzinho de 5 segundos, né? E aqui eu tenho algumas ações aqui. Se eu clicar aqui, dispara o alarme com todas as luzes piscando e Alexa aí gritando, alarme ativado. Aqui, quando tem pessoas em casa, eu tenho um input aqui para ter esse controle. Quando tem visitas aqui, eu ativo para fazer algumas ações diferentes aqui, uma condição. Aqui eu tenho a parte de climatização, né? Então aqui eu tenho os meus ar-condicionados aí que estão ligados com Broadlink. Aqui eu tenho sensores de temperatura da Xiaomi. E aqui eu tenho a previsão do tempo aqui do Dark Sky, com uma previsão aí um pouco mais ampla daquilo que eu tinha mostrado na página inicial. Eu gostei bastante desse card aqui do ar-condicionado. Então, se eu clicar aqui, aparecem as opções. Eu vou clicar aqui para ligar o ar-condicionado. Ar escritório no modo frio com a temperatura de 19 graus. Então aqui a temperatura foi ligada para ficar em 19 graus, mostra aqui, né? Essa temperatura aqui é a temperatura do ambiente. Então, se for ver aqui, ó, mesmo que está no escritório. Então, hoje está em 22 graus e aí cada vez que vai descendo até chegar aonde foi configurado para ficar a temperatura ideal, né? Então, posso vir aqui e diminuir ainda mais. Aí já muda aqui também, né? Temperatura em 18 graus. E aqui eu posso desligar também. Então, gostei bastante desse modelo aqui. Ficou mais agradável, assim. Aqui eu também tenho alguns botões que muda, porque esses sensores aqui, eles têm sensor de temperatura, umidade, alguns de pressão do ar e alguns de iluminação também.
Então aqui eu tenho a umidade aqui de cada ambiente, aqui a pressão do ar, eu tenho 2 sensores que pegam a pressão do ar. E aqui eu tenho a iluminação. A iluminação hoje o que acontece? Eu tenho sensores de movimento, cada vez que detecta movimento em um ambiente, dependendo do horário, vai ligar a luz. Aqui eu vou começar a utilizar a iluminação. Então se o ambiente estiver escuro, vai ligar a luz, independente do horário. E se tiver uma iluminação aí, mais ou menos, liga uma luz mais fraca. Eu consigo fazer esse tipo de configuração. Achei bem interessante essas opções. Aqui o sistema, então aqui eu tenho as conexões de alguns equipamentos importantes, né, como o meu roteador, o Google Wi-Fi, os Broadlinks, os celulares. E aqui eu tenho o sistema Res.io, né? Então hoje eu estou utilizando um NUC, então o NUC aí mais simples. E aqui tem o processamento da CPU. Então de vez em quando ela dá uns picos, né? A memória RAM normalmente fica nesse padrão aí, com 50%. Eu tenho 4 GB de memória RAM nesse Intel NUC. E o SSD aí de 120 GB tem 20% só ocupado. Aqui eu tenho um banco de dados, que as minhas informações são gravadas no MariaDB. E eu também tenho um Influx aqui para fazer a integração com o Grafana, mostrar os gráficos no Grafana, porém ainda não consegui criar o sensor aqui do banco de dados do Influx. E aqui eu tenho algumas informações interessantes também, o Hacks, quantos complementos ainda tenho aí para ser atualizado, nesse momento 0, qual a última versão do Home Assistant e qual a versão que está instalado. E aqui as informações de internet, né, o download, upload e ping. Aqui a parte de multimídia, então aqui tem a TV, aqui tem algumas informações que eu posso trocar aqui para o canal, enfim. Aqui eu tenho a TV da LG que também está desligado. E aqui eu tenho as Echos da Amazon, né? Então hoje eu tenho 4 Echo, 3 Echo Dot e 1 Echo Show. E pretendo comprar mais uns 2 ou 3 para colocar no ambiente lá do apartamento. E aqui tem o Spotify, que até então nem estava configurado, fazia tempo que eu não mexia, configurei ontem, final do dia. E configurei agora, já está funcionando, mudou a forma de configurar, né? Antes você colocava dentro do Media Player, agora não, você coloca dentro diretamente do configuration.yaml. E aqui eu coloquei alguns botões para executar diretamente aí em algum eco que eu achar melhor. Aqui é uma tela de configuração, eu ainda estou trabalhando nela, vai ser uma das últimas telas que eu vou desenvolver. Então aqui tem algumas informações do tema que eu estou utilizando, né? Por exemplo, aqui a borda dos cards, vocês podem perceber que ela é redondinha, né? Então se eu colocar aqui none, ele vai tirar a borda. É que não carregou ainda. Ó, agora carregou. Tá com um delayzinho. Ela já ficou quadradinha, né? Se eu colocar aqui novamente standard e atualizar, ela já fica aqui com redondinha. Eu já tinha feito alguns testes e estava atualizando em tempo real, aí não sei porque agora tá tendo que apertar F5. E aqui o valor da gasolina que eu gasto por hora, né? Então por hora de movimento com o veículo eu estou gastando aí R$12,10. Então isso aqui ainda está um pouco antigo, talvez eu tenha que atualizar porque o valor da gasolina deu uma baixada aí com essa questão da pandemia, né? Aqui o cast para eu espelhar esse conteúdo do Home Assistant no Chromecast, por exemplo. Então eu preciso ainda dar uma ajustada nisso aqui. E por último, a planta do meu apartamento. Essa é do apartamento onde eu vou morar, ainda não é onde eu estou. E eu comecei a configurar ontem, na verdade sexta-feira, final do dia, à noite, eu comecei a configurar. Aí ontem mexi um pouco, mas eu ainda não terminei, só tem alguns cômodos que estão aqui configurados, né? Então o escritório já acende, a quarto já acende, então aqui toda essa parte aqui já está funcionando. A parte aqui da planta em 3D eu fiz com aquele aplicativo que a maioria utiliza, aquele Switch, se não me engano é o nome, né? Então eu não tenho conhecimento para fazer esse tipo de trabalho, mas deu para quebrar o galho. E depois eu pretendo dar mais uma ajustada nessa imagem, mas isso eu vou deixar também uma das últimas partes. Bom, no mais é isso. Era isso que eu queria compartilhar com vocês neste vídeo. Como eu falei, o vídeo aí para não ser muito longo.
Depois eu pretendo aí compartilhar um pouco mais de como que eu configurei cada item. E caso alguém tenha alguma dúvida aí, né, tem um fórum que a gente sempre recomenda utilizar, e o fórum tem ajudado bastante pessoas. E se alguém tiver alguma dúvida específica aí, queira colocar no vídeo, vocês podem colocar aí no vídeo que eu tento responder assim que possível, que eu ainda estou com bastante tempo aí complicado, mas eu vou verificando na medida do possível. No mais, obrigado pessoal, qualquer coisa, estamos à disposição.